Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Quem fala aqui é Marcelino Araújo e eu estou aqui para lhe falar a respeito da teologia, tá? Eu estou lhe convidando a fazer um curso de teologia, pois é muito importante, pois nos dá muito conhecimento e nos enriquece muito no trabalho do serviço do Senhor, tá bom? Então eu vou lhe falar um pouco sobre o meu curso de teologia básico que fiz. Você pode estar se perguntando, o que eu vou aprender estudando teologia? Pois bem, se você não fez nenhum curso teológico, né, eu vou te falar o que eu aprendi no meu curso básico, que nem é o que eu estou pretendendo mostrar aqui. Eu estou te convidando a estudar um curso mais avançado, ok? Mas eu vou lhe falar do meu curso básico que eu aprendi no meu curso básico de teologia. Então vamos lá. Primeiro, a primeira aula do meu curso básico de teologia, eu me lembro, foi sobre a criação do universo, né? A gente aprende como Deus criou o universo, como Deus criou os céus, a terra, os outros planetas, tudo que existe nesse espaço, nesse universo, né? Então foi sobre a criação do universo. Depois foram várias aulas, né, sobre o livro de Gênesis, sobre o Bereshit. Bereshit é uma palavra em hebraico que quer dizer início, princípio ou começo, né? Então Gênesis, o livro de Gênesis é o livro do Bereshit, é o livro do princípio, do início, do começo. De quê? De tudo. Ali no livro de Gênesis nós estudamos várias aulas, né, falando-se a respeito de tudo que aconteceu pela primeira vez. Ali está registrado no livro de Gênesis, né, que é de autoria de Moisés, né, do profeta Moisés. Então a gente estudou ali, por exemplo, o primeiro homicídio, que é quando Caim mata o seu irmão Abel, né, o primeiro nascimento, que é o nascimento de Caim, né, e por aí vai, né? Tudo que aconteceu pela primeira vez está registrado no livro de Gênesis, o livro dos princípios, tá bom? Então estudamos muito em Gênesis, no livro de Gênesis. É muito interessante, é muito maravilhoso estudar sobre essas coisas todas, tá? No livro de Gênesis também estudamos sobre as dispensações, né? As 7 dispensações. Para você que não sabe o que é as dispensações, resumidamente eu vou lhe falar aqui. Existe a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano, a dispensação da promessa, a dispensação da lei, a dispensação da graça e a dispensação do milênio. Estas 7 dispensações são 7 períodos. Períodos em que em cada um desses períodos Deus lida com o seu povo e com toda a história da humanidade de uma forma específica. Então é muito importante quando a gente entende as dispensações, para que quando você medite num texto bíblico, você saiba encaixar, né, no contexto em que dispensação se trata, né, o cumprimento desse versículo, né, entendeu? Desta profecia. Então é muito importante. Aonde eu vou falar resumidamente sobre as dispensações, ó. A inocência, a dispensação da inocência, por exemplo, você pode imaginar, quando uma criança nasce, bebezinho, é completamente inocente. É uma criança, é um ser inocente, né? Nem sabe nada ainda, não raciocina, não pensa, não faz bem nem mal, é inocente. Estava lá Adão e Eva, né, no início da criação de Deus, quando Deus criou o ser humano, né, formou o ser humano ali da terra. Então, eles eram inocentes antes de cometer então o pecado que veio causar sua morte espiritual, separação de Deus, e daí para frente todas as consequências que vieram e atingiu toda a humanidade. Mas depois que eles cometeram o tal pecado, a desobediência, vem então a dispensação da consciência. Então, quando uma criança começa a entender, a pensar, né, raciocinar, ele passa a ter essa dispensação na sua vida da consciência. Ele passa a ter consciência das coisas, de tudo, certo? Então, ali nós estudamos então a dispensação da consciência, né, quando a pessoa sabe o porquê, o que está fazendo, das coisas todas. Então é consciência. E depois veio a dispensação do governo humano, quando o povo tinha lá um governante que governava, né, todo o povo e tal. A exemplo ali um tal de Nimrod, citado no livro de Gênesis, né, que era um homem ali poderoso e tal, e governava o povo. Tá, os outros seguiam suas ordens, suas orientações, porque ele governava o povo. Tá. Depois da dispensação, eu estou só resumindo, isso aqui é só coisa básica. Depois da dispensação do governo humano, veio a dispensação da
promessa, né? É a quarta dispensação. Isso está lá em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 5, quando Deus se encontra com um homem chamado Abraão, ou seja, Deus chama a atenção deste homem Abraão e ele faz promessas, e essas promessas se cumprem na vida dele, de todos os seus descendentes, até chegar a Cristo, né? Que se encaixa também como descendente de Abraão, a posteridade de Abraão, e por fim alcança a igreja de Cristo. Nós agora somos parte da promessa, né? Cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. Portanto, a dispensação da promessa. Essa dispensação da promessa que se cumpriu em parte ainda está se cumprindo, né? Quando Deus diz, por exemplo, para Abraão: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, essa palavra é válida perfeitamente para os nossos dias, tá? Todas as famílias da terra serão benditas. Ok. Terminou a dispensação da promessa, veio a dispensação da lei, quando Deus pega o seu povo que está escravo lá no Egito por meio de um homem, um profeta que ele instituiu, que ele levantou, né? Moisés, né? Se deve conhecer a história mais ou menos de Moisés. E Deus ali então dá a lei ao seu povo por meio de Moisés. Então começa-se a dispensação da lei, onde é tudo regulamentado, onde tem os estatutos, as ordenanças, né, da lei, certo? Essa dispensação da lei vai durar, depois da dispensação da lei, vem a dispensação da graça, né? A dispensação da graça inicia quando Jesus Cristo, né, ele começa a anunciar o reino de Deus, o reino dos céus, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. E ele dá as instruções aos seus discípulos e inicia a igreja dele na terra, e ele morre numa cruz, né? Concedendo de graça a salvação a todos aqueles que crê no seu nome, né? E aceita o propósito de Deus em Cristo para a sua vida, que é a salvação. Então isso é a dispensação da graça, a qual perdura até hoje. E quando se findar a dispensação da graça, virá então a dispensação do milênio, que é onde Cristo pessoalmente reinará na terra por 1000 anos, tá? É a dispensação do milênio. Então eu falei para você das 7 dispensações, o que aprendi no curso básico de teologia, né? Resumindo: dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, da promessa, da lei, da graça e do milênio. É fascinante, é muito maravilhoso estudar sobre essas coisas, ter esse conhecimento. Então, mas não foi só isso, né? Eu não posso falar muito para não deixar esse vídeo muito longo, mas aprendemos também sobre angiologia, né? Que é o estudo dos anjos. Logo entra todas as classes de anjos, né? Arcanjos, querubins, serafins, enfim, o papel de cada um. O anjo do mal também, que é aquele anjo rebelde que caiu, conhecido como diabo, Satanás, né? Adversário, e tem outros nomes, tá? Também estudamos sobre a palavra, né? A palavra de Deus, a autoridade da palavra de Deus. A palavra que em hebraico chama-se dabar, né? Então, e depois, no Novo Testamento, quando ela é falada, ela é revelada, ela chama-se rema. Muito bem. E também estudamos sobre a Bíblia, o que contém na Bíblia que não tem nos outros livros. O que tem na Bíblia que não tem nos outros livros, certo? A autoridade da Bíblia, a autenticidade, veracidade, imutabilidade, infalibilidade das Escrituras Sagradas, a Bíblia, certo? Estudamos também sobre Cristologia. Cristologia no Antigo Testamento. Muitas aulas de Cristologia, que também é um assunto maravilhoso, é o assunto central, inclusive, da Bíblia Sagrada, tá? Sobre Cristo, né? Sobre a pessoa de Cristo, tá? Então, é isso. Isto é só um resumo, né? Lógico que teve muito mais coisa. Isso é só um resumo do que eu aprendi no curso básico de teologia, tá certo? Então, num próximo vídeo, eu vou falar o que eu já aprendi no meu curso de bacharel em teologia, porque eu não estou nem ainda na metade do curso e já aprendi muitas coisas neste curso de bacharel em teologia, certo? E depois do bacharel eu vou seguir fazendo um mestrado e por fim um doutorado, certo? E eu gosto muito de ler a Bíblia, a palavra de Deus. Eu já li completamente ela completa várias vezes, tá? Mas nunca é suficiente, nunca é o bastante. Quanto mais você ler, quanto mais você meditar, quanto mais você aprender, nunca você é uma fonte inesgotável de sabedoria, conhecimento, de poder, que transforma a vida, aliás, que te dá a vida eterna.
tá bom? E faz você apto para também ensinar e levar o conhecimento de Deus para os outros, para as outras pessoas, tá? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. E espere meus próximos vídeos para ver o que temos a comentar sobre teologia, tá bom? Um abraço, com Deus e tchau.